Glória a Deus. Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque o teu amor dura para sempre, Senhor. Queremos provar e ver o quanto o Senhor é bom, queremos estar na tua presença, queremos derramar o nosso coração, Senhor. Faça-nos compreender a tua presença, Senhor. Faça-nos entender o porquê estamos aqui. Faça-nos sair da inércia de toda religião. Nós te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar, irmãos. Aumenta um pouquinho o retorno, Moisés. Glória a Deus pela vida do Moisés. Paz do Senhor, Moisés. Moisés é uma bênção. Glória a Deus. Aí está ótimo, querido. Glória a Deus. Eita, som maravilhoso. Amém, irmãos? Então, vamos começar mais uma aula. Elevamos nosso coração ao Senhor. Irmãos, nós estamos numa aula, né? Deixa eu fazer uma pergunta. Pode baixar um pouquinho que está dando microfonia. Que coisa, né? Mas vai dar boa. E deixa eu fazer uma pergunta. Vocês sabem por que a gente começa cantando? Só um pouquinho, tá ótimo. Vocês sabem por que a gente começa cantando? Deixa eu abrir um salmo aqui com os irmãos. Salmo 100. Abre comigo o Salmo 100. Olha que interessante, o Salmo de número 100. Diz assim, ó: celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras. Servi ao Senhor com alegria e entrai diante dele com canto. Olha que interessante. Sabei que o Senhor é Deus. Foi ele que nos fez e não nós a nós mesmos. Somos povo seu e ovelhas do seu pasto. Quando eu leio esse foi Deus que nos fez e não nós a nós mesmos, sabe o que me lembra? Eu não sei se vocês já tiveram, quem tem, eu vou falar e pode levantar a mão, quero ver se alguém já teve essa experiência. Vocês já tiveram aquela experiência de estar de noite, olhando para a lua, e de repente tu percebe a imensidão da lua? Tu percebe que ela está distante, mas é algo gigante assim que está em cima de ti, sabe que... Meu Deus, que grande que é esse negócio, olha que grandioso. Não precisa levantar a mão, mas se alguém já teve essa sensação, eu já tive. E aí aquele momento que eu percebo assim, meu Deus, eu existo. Eu existo, eu existo, eu. O Diogo, eu estou com 31, mas quando eu estava com 15, era a mesma mente que eu estou agora, de 31, como é que pode? Então, quando ele fala... O Senhor nos fez, não nós a nós mesmos. É como se ele tirasse a visão de dentro dele, botasse para cima e olhasse para baixo. Agora, olha que interessante. Ele fala que nós somos povo do Senhor, então ele nos dá paternidade, nos coloca nesse lugar. E depois ele diz assim, ó: entrai pelas portas da presença. Agora ele está falando como acessar esse lugar que a gente já tem, com gratidão. Ou seja, agradecendo ao Senhor. Os ministros de louvor vão pegando aí. E em seus átrios com louvor. Louvai-o e bendiga o seu nome, porque o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, a sua verdade dura de geração em geração. Então esse salmo está dizendo que a gente entra nos átrios dele com louvor. Por isso que a gente começa cantando. Agora é interessante que é só nos átrios, não é no Santo dos Santos, porque quando a gente começa a reconhecer e perceber que Deus existe, como um dia eu percebi a lua, aquela coisa assim, sabe, aquele choque, meu Deus, eu existo, a lua, olha que grande, nossa terra, sabe quando você percebe isso, você percebe a Deus, louvor é isso, reconheça a grandiosidade, reconheça que Ele está aqui, reconheça, sabe, e aí então tu está no átrio, quando tu reconheceu, tu está no átrio. Alguém já viu aquele quadro antigo, eu vi ontem lá na casa da falecida avó do Dani, um quadro antigo que o tabernáculo de Moisés está no meio do deserto e tem várias cabaninhas ao redor e o tabernáculo lá no meio com uma fumaça subindo assim, a glória lá. As pessoas que estavam lá no átrio, elas reconheciam que Deus estava lá, mas não tinham um caráter transformado, porque morreram tudo no deserto. Esse é o átrio. Tu reconhece, mas não quer dizer que tu acessa a santidade de Deus. Olha que interessante. Então tudo começa com gratidão e louvor. Por isso que a gente precisa começar o culto dizendo: tu és bom.
Olha para Ele. Por isso que muitas vezes a gente não pode começar um culto entregando o coração, Vitor. Quando eu falo para ti do louvor, né, ou Vitória, que a gente fala, ó, sempre começa louvando. Por quê? Porque a gente primeiro tem que ter consciência que Ele está aqui. Entrei. E agora? Agora vem o santo daí é outra história. Então é por isso que a gente começa louvando, amém? Glória a Deus. Então é isso aí. Isso é um bônus ágape. Glória a Deus. Um dia o Senhor me ensinou isso e eu achei muito lindo. Agora vamos entrar na aula de hoje. Abre aí comigo o Salmo 25, 14. Amém, irmãos? Glória a Deus. Eu quero falar hoje, irmãos, sobre algo que muitas pessoas falam e nós temos que ter discernimento, que é o propósito de Deus. Ah, pastor, eu queria conhecer o propósito de Deus para a minha vida. Eu queria saber os planos de Deus para a minha vida. Como é que é? Como é que eu faço para entrar nesse lugar de convicção? Como que eu conheço? Como que eu alcanço? Como que eu executo? Eu quero falar um pouquinho sobre isso hoje. O Salmo 25, 14 diz, a intimidade do Senhor... Não. Como é que pode, né? Essa King James atualizada. Vamos para outra Bíblia aí. O segredo do Senhor é com aqueles que o temem, e Ele lhe mostrará a sua aliança. Amém? Jeremias 29, 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes com todo o vosso coração. Amém? Irmãos, pastor, como que eu descubro o propósito de Deus de verdade? Estou cansado de hipocrisia, estou cansado de religião, estou cansado de fazer horário, eu quero descobrir o meu propósito. O segredo do Senhor, a sua aliança, o seu propósito é para aqueles que o temem. Vocês só me conhecerão quando me buscardes de todo o vosso coração. Ou seja, ponto 1, ninguém descobre o propósito de Deus enquanto não estiver disposto a cumpri-lo e se entregar totalmente por ele. Tem muitas pessoas que falam que quer o propósito de Deus, mas é mentira. É porque ela tem um desejo de ter um destino, mas ela não está querendo o propósito de Deus. Porque quando a pessoa estiver profundamente desejosa de querer descobrir o propósito de Deus, ela alcança. Deixa eu abrir algo com vocês. Quando eu comecei a pastorear, cada pessoa que sentava na minha sala era um desafio. Porque eu olhava para ela e eu pensava, quem me garante que ela vai ser liberta? Quem me garante que ela vai ser próspera? Quem me garante que vai funcionar com ela o que funcionou comigo? Esse é o trauma de todo pastor no começo. Eu acho que o Wander deve ter passado por isso, que ele já pastoreou a igreja também, de frente. Quando não tem ninguém para salvar nós, o que a gente vai falar é que vai definir. Mas qual que é a questão? Existe algo muito forte, que é, toda pessoa pode encontrar o caminho que eu encontrei, quando ela se entregar de todo o coração. Tu não pode dar resposta para aqueles que estão ao teu redor, que só Ele pode dar. Então todos os líderes que estão aqui, que estão sendo forjados no Senhor, entenda, tu nunca vai poder fazer o próximo dar uma resposta que você deu. Tu vai poder direcionar ele, mas tu não vai poder forçá-lo, porque só encontra o propósito do Senhor para a vida como eu encontrei o meu, quando se entrega de todo o coração. E é visível quem começa a palpar o propósito, mas tem que se entregar de todo o coração, porque para tu conhecer o propósito de Deus, tu vai ter que se esvaziar totalmente do teu orgulho, dos teus sonhos, dos teus pensamentos, e quando tu perder tudo isso para Deus, Ele entrega todo o propósito para ti. Então, para conhecer o propósito de Deus, você tem que buscar de todo o coração. Pastor, eu quero conhecer. Ponto 1, esteja disposto a cumprir de todo o teu coração. Amém? Agora, conhecer o propósito é diferente de compreender o propósito. Tem muitas pessoas que vê de longe. Por exemplo, o Vilmário hoje, talvez ele pode se ver de longe que ele foi chamado para pregar, para ensinar. O Wander também. É claríssimo isso. Qualquer um vê isso. Mas
Eles estão conhecendo o propósito. No caso dos dois, pode ser que compreendam já. Mas, tá, você descobriu que você prega. Pô, eu tenho facilidade com as pessoas e tal, organização. Tu conheceu, tu está começando a conhecer. Mas compreender é diferente. Pastor, tenta explicar isso para mim. Pedro, ele andou com Jesus 3 anos. No fim da caminhada dele com Cristo em carne, o que ele faz com o soldado que vai prender Jesus? Ele tenta matar ele. Não, mas ele cortou a orelha. Cortou porque o soldado, com certeza, era muito ágil e se desviou e pegou a orelha. Mas Pedro tentou matar ele. Aí Jesus fala: Pedro, tu não está entendendo. Por quê? Porque Pedro conheceu o propósito. Ele viu Jesus falar. Ele começou a palpar a palavra de Deus, mas ele não compreendia a essência da eternidade. Pedro traiu Jesus, negou Jesus, e depois Jesus voltou, sentou com Pedro. Pedro voltou a se reposicionar, mas até então Pedro ainda estava caladinho. Ele tinha uma certa força, ele era um discípulo amado, ele era diferenciado, só que ele não tinha aquela compreensão profunda a ponto de dizer assim, ó, pode me mandar para a cruz. E como diz o Flávio Joséfo, que ele nem de cabeça para cima foi crucificado, mas de cabeça para baixo, porque ele não se sentia digno. E quando o Espírito Santo desceu sobre Pedro, ele mudou. A Bíblia diz que a primeira pregação de Pedro, depois do Pentecoste, mudou tudo. Não era mais aquele cara inconstante. Com uma palavra, foi 3.000 almas. Então presta atenção, você compreende a essência de Deus e ativa o extraordinário dela quando tu tens intimidade com o Espírito. Então, quando que eu compreendo o propósito, pastor? Quando você se aproxima do Espírito Santo, você vai começar a ter discernimento. Quando você pega a essência e você começa a ver e a compreender aquela profundeza, só que para isso você tem que dar um passo em direção do propósito. Judas, ele conheceu, mas ele não compreendeu. E por isso negociou. Judas conheceu e não compreendeu, por isso ele negociou. É por isso que tem gente cobrando R$50 para entrar num lugar de adoração. Conheceram, mas não compreenderam. É por isso que tem gente botando preço em coisas que Jesus fez de graça e ainda alimentou milhares de pessoas. É por isso que tem gente querendo botar preço naquilo que tem valor. Porque tudo que tem preço não tem valor, porque tudo que é pagável é descartável. Não tem como a gente pagar com dinheiro o sacrifício de Jesus e a salvação eterna. Então nós não podemos colocar preço naquilo que o Senhor gera. Só que quem não compreende o propósito, quem não entende que de graça recebeste, de graça dai, quem não compreende a essência, ai de mim, se eu não buscar montar tudo isso daqui, pagar tudo isso aqui, para as pessoas poderem entrar sem cobrar R$1, ai de mim, porque eu tenho que dar o melhor. Hoje eu e o Daniel falava acerca de dízimo, e conversávamos acerca de como nós pegamos o dízimo que entra aqui, porque o dízimo, irmãos, não é para a coa não existe. Se eu for embora daqui, e não deixar pastor nenhum, como filho, a coa some, porque a coa sou eu. Quando vocês vão se aconselhar, vocês não vêm aqui numa sala e falam com uma tela, vocês vão lá na minha casa, porque a coa sou eu, e vocês que também são. Agora, todo dízimo que vem, eu volto para a igreja, para que a gente possa ter tudo isso aqui, e além de todas as contribuições, né, das ofertas, os investimentos, que nem esse cubo que compraram, os instrumentos que um deixou um, outro deixou outro, assim foi, a bateria que é do Lucas, assim foi. Só que, presta atenção, reverbera e volta. Por quê? Ai de mim, se eu não usar toda a possibilidade que eu tenho para promover um lugar para que as pessoas sejam salvas e tratadas. Por quê? Porque eu compreendo o propósito de Deus. Eu entendo que não tem a ver com dinheiro, eu entendo que não tem a ver com status, eu entendo que não tem a ver com lucrar. Porque aquele que não entende, vende o propósito por algumas moedas, e depois se mata. Quem não entende, quem conhece, mas não compreende,
Quem conhece, mas não compreende, negocia o que tem valor. Quantas pessoas, irmãos, não pegaram pedra de ouro na mão e não jogaram fora? Por não compreender o valor que ela tinha. E se tivessem compreendido, não tinham feito isso. Quantas pessoas perderam as suas famílias por não compreender o valor que eles tinham? Quando nós não compreendemos a essência do reino de Deus, nós negociamos ela. Em vez de nós praticarmos as coisas simples, como oração, Luiz, nós negociamos a oração e trabalhamos. Mas Jesus não falou para trabalhar, Jesus falou para orar. Mas nós trabalhamos muito e oramos pouco. Mas Jesus falou para nós orar muito e trabalhar pouco. Mas nós aqui estamos em déficit um pouquinho nisso. Porque eu tenho trabalhado mais do que eu tenho orado. Eu tenho que conseguir reverter isso. Porque como eu falei no último Ágapos, trabalhar nem sempre é produzir. Produzir não é trabalhar muito. Então, quando nós compreendemos, nós paramos de querer fazer por alguma motivação e a gente visualiza algo e se entrega por aquilo. Simão, o curtidor, ele tentou pagar para os apóstolos para ter o dom do Espírito. Por que ele botou preço? Porque ele não entendeu que de graça receberam e de graça eles dão. Porque quando a gente não valoriza, quando a gente não compreende o que está na nossa frente, eu posso conhecer pessoas que têm o dom. Eu posso conhecer um pai espiritual. Mas se eu não compreender o porquê disso tudo, eu não valorizo e jogo fora. E às vezes o que mais vale está na minha frente. E eu pego e jogo fora. Por quê? Porque o meu coração não foi capaz de ver. É aí que um dia eu escrevi uma frase. Inspirado na vida de um irmão aqui da Coa. Eu escrevi uma frase. Muitos estão posicionados como rei, mas vivendo como mendigo, porque não entendem o propósito. Muitos estão no lugar de reis, mas vivendo como mendigo, porque não entendem o propósito. Porque se tu não compreende o propósito, vai negociar ele. Como, pastor? Tu vai deixar ele de lado. Tu vai valorizar tudo na tua vida. Tu vai usar a igreja para diversas coisas. Só que tu não vai conseguir compreender e valorizar aquilo que é mais importante, que é o propósito de Deus para a nossa vida. Tu vai passar, talvez, tu não vai, mas tem pessoas que passam a vida inteira buscando algo que as realizem. Vão para todo... Não, quando eu visitar o Taj Mahal, eu estou completo, porque eu quero conhecer. Quando eu visitar as cataratas do Iguaçu, quando eu visitar, sabe, os canyons, quando eu andar na Rota 66 dos Estados Unidos, uma vez eu jurava que era isso que ia me alegrar, quando eu fosse embora para os Estados Unidos, quando eu era mais novo. De repente, tu descobre que quando tu compreende o propósito, tudo isso... E outra coisa passa a ser valorizada. Por quê? Por que eu negociei tudo isso? Porque eu conheci o propósito. Jesus falou, se tu queres o reino, venda a propriedade. Aliás, venda tudo o que tu tem e compre uma propriedade, porque tem algo de valor nela. Venda tudo o que tu tem e compre aquela propriedade. Jesus falou. O propósito de Deus é assim, é quando tu está disposto a dar tudo. Uma vez eu estava no intensivo em 2018, 30 dias imerso lá nas missões lá em Trindade. E quando acabou o intensivo, irmãos, eu passei 30 dias praticamente, quase 30 dias imerso. Chegou no final, tinha uma mesa enorme, com todos os materiais do pastor José e os pastores que ministraram lá. Eu peguei tudo. Eu cheguei para a mulherzinha que estava lá atendendo, uma missionária, e falei, pode separar um de cada um que eu vou levar. Ela ficou impactada assim, ela olhou para mim e falou, hoje eu vi se cumprir uma promessa. Eu falei, uma palavra, perdão. Eu falei, qual? Aquele que entrega a sua fazenda pela sabedoria. Que não segura, não retém para si, para poder acessar algo maior. Que entrega todo o seu material para receber aquilo que é do céu. Porque aquele dia Deus tinha me dado uma palavra para eu comprar tudo.
E por algum motivo o Senhor revelou isso para ela. Quando nós compreendemos o propósito, o dinheiro se torna pequeno. Nós não negociamos ele. O problema é que tem pessoas que estão tentando acessar o propósito de Deus sem ser espirituais. Aqui está a terceira chave. A primeira é, tu vai ter que buscar de todo o coração. Não tem reserva. Eu tenho uma pulseira aqui, ó. Essa pulseira aqui, ela está escrito sem reserva, sem regresso e sem arrependimento. Por quê? Essa é a minha aliança com o Senhor. Está escrito avivamento. É assim que o meu corpo vai ser avivado. Sem reserva, sem regredir e sem se arrepender da minha aliança que eu fiz com Deus. Tudo. Eu quero tudo. Se Deus quer tudo de mim, eu dou tudo. Mas eu quero tudo que o propósito de Deus tem para a minha vida. Tudo que Ele escreveu para mim antes que eu não tinha forma. No Salmo 139:16. Isso é propósito. Isso é propósito de Deus. Então, para você acessar, primeiro, entregue tudo. Segundo, busque compreender e não só conhecer. Busque tatear o propósito. Tu vai ter que buscar isso. Tu vai ter que falar, Senhor, eu quero compreender, eu quero me envolver. Porque uma coisa é você conhecer o pastor pregando. Se você ir lá na minha casa, já fique dito para Camila que o que acontece na casa do pastor, fica na casa do pastor. Você vai compreender a minha vida. Esse é o segundo, compreenda. E o terceiro, tu nunca vai compreender se tu não for espiritual. 1 Coríntios 2,14 fala, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não podem entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Ou seja, somente homens espirituais vão entender o que é espiritual. Acabou. Então, pastor, eu quero conhecer o propósito de Deus para a minha vida. Seja espiritual. Seja espiritual. Como? Vai para os pés de Jesus e chora. Obedeça aquilo que Ele fala. Vai adorar a Deus até que a adoração tenha sentido para você. Vai orar até que a oração tenha sentido para você. Vai jejuar até que o jejum tenha sentido para você. Vai se submeter ao pastor até que ter um pai tenha sentido para você. Vai ter comunhão com os irmãos até que a comunhão tenha sentido para você. Seja espiritual. Enquanto você tenta fazer com a força do teu braço, tu é carnal. Mas quando tu dobra o teu joelho e tu fala, Senhor, me mostra. Ele vai te mostrar. Dobra o teu joelho hoje e fala assim para o Senhor. Faça a oração do Salmo 51:10. Senhor, gere em mim um coração puro. Me revela os meus pecados. Fala isso para o Senhor. Te dou uma semana para tu estar em crise. E tu querer vir falar comigo. Porque o Senhor é quem faz. Então, tu só vai discernir o propósito de Deus. Não adianta tu querer esperar a vida me levar, a vida leva eu. Não adianta tu entrar na roda desse samba. Você tem que entrar num lugar espiritual de devoção. Você vai ter que entrar num ambiente a qual a tua vida vai começar a perder o sentido. A qual tu vai começar a elevar teus olhos para algo que não tem mais nada a ver com aquilo que parecia. Por quê? Porque as coisas espirituais são loucuras para o carnal, o natural. Na verdade, nem está falando carnal, ele está falando natural. Ele não está falando nem de homem carnal aqui, ele está falando natural, o que não é cheio do Espírito. Não necessariamente um miserável, um bandido, um mentiroso, não, ele está falando natural. Olha, o cara que é natural, o que é natural, pastor? É aquele que não ora. O que é natural? É aquele que não tem discernimento espiritual, seus olhos estão fechados. Não conseguem ler o Espírito. Mas os espirituais discernem o propósito. Primeiro, torna a falar. Para você conhecer o propósito de Deus, entregue tudo. Sem reserva. Não queira regredir e nem se arrepender. Segundo. Qual que é o segundo, gente? Compreenda. Não basta conhecer, tem que compreender. Terceiro, seja espiritual para conseguir compreender. Salmo 34:8 diz:
Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Existe algo aqui. Algo espiritual. Prove. Não adianta tu querer conhecer o Senhor por livros, por estudos, por pregações. Não adianta. É por isso que eu digo, muitos pastores, irmãos, têm medo de YouTube. Eu não tenho. Porque não importa quantas palavras tu vai ouvir de paternidade no YouTube. Tu pode ouvir pregadores 1000 vezes melhor do que eu. Se tu quiser, eu até te mostro. Mas tu só vai conhecer o reino quando tu tiver um pastor. Tu pode passar a vida inteira escutando todos os sermões de Charles Spurgeon, John Wesley, Jonathan Edwards. Tu pode ouvir tudo. Charles Finney, não adianta. Porque tu só vai compreender o propósito quando tu acessar ele. Por isso que para tu entender o propósito de Deus para a tua vida, tu tem que se entregar totalmente, sem reserva. Tu vai ser obrigado a botar o pé. Eu sempre digo, irmãos, tem gente que estuda demais coisas que ele devia provar. Estuda sobre os 10 pontos do evangelismo, vai para a rua e fala que Jesus ama o cara. Senta com o Wander, que foi alcançado, e vê como ele foi alcançado. Senta com pessoas que nem o Daniel, que nasceu em berço evangélico, e vê como ele viveu a vida. Por que ele se converteu, mesmo já sendo evangélico de berço? Veja as experiências, vai atrás, tenha comunhão, conecte-se. Pisa na terra, descubra, veja os testemunhos, vá você testemunhar. Se envolva. Quando não compreendemos o propósito, presta atenção. Estou falando de propósito. Como você alcançar o propósito? Você nunca vai ter força para cumpri-lo. Porque não é a tua força que cumpre o propósito de Deus, é quando tu vê. Irmãos, Daniel, ele ia comigo na igreja. Chegou um momento que ele ia... Não, ele ia uma vez por semana. Antes ele ia uma vez por mês. E às vezes quando chegava o dia que ele prometeu que ele faltava. E quando ele ia, ele ficava uma estátua assim. Aí eu pensei, pelo menos está prestando atenção. Depois de um tempo eu descobri que ele estava fazendo um exercício mental para ficar pensando nos livros que ele lia. Ou seja, ele estava lá, mas ele estava fora. Eu estava pregando para uma parede. Esse era o Daniel. Aí um dia, e eu pregava, irmãos. E eu desci o sarrafo. Mas sem dó mesmo. Eu tinha cabelo grande, então eu já tinha meio que um veio de profeta, meio xiita, que chegava explodindo tudo assim. Eu já fazia inimizade com todo mundo, porque eu não sabia medir as palavras. Eu era bem pior que a Vitória, irmãos. Mas muito pior que a Vitória. Porque a Vitória é uma bênção, ela é delicada. A Vitória cresceu muito. Mas a Vitória, o que é uma característica que eu amo na Vitória, amo na Camila, é essa característica, a Ingrid que eu estou conhecendo, de ser espontâneo, de tu já ver na cara o que ela pensou. É lógico que tem que dar uma domadinha, porque às vezes dói na gente, né? Porque a gente está falando algo, elas já rebatem. Mas quando elas são amorosas, como tem se tornado, é gostoso andar com pessoas assim. Eu amo. Também eu amo as quietinhas, que são mais pacientes também. Eu amo os quietinhos também. Mas é uma característica que eu gosto muito. Para frente, né? Proativo. Agora, é interessante porque aí o Daniel, ele estava lá e tal, mas ele não entendia. Ele não compreendia. O Daniel já tinha conhecido o propósito de Deus. Ele já tinha ouvido falar da palavra. Ele já tinha caminhado. Ele já tinha visto lá a igreja. Ele viu que o Diogo, parece que o Diogo está diferente e tal. E aquela coisa toda. Está meio cabeludo, está meio, sabe? Mas é um negócio diferente. É diferente da igreja que eu ia. É mais verdadeiro. Só que ele não compreendia. Um dia... Não sei quem que trouxe essa revelação, mas deve ter sido o anjo do maior escalão de Jesus, no mínimo Gabriel ou Miguel. Tocou no Daniel, e o Daniel, o pastor já tinha pregado 55 mil vezes. Aí, tocou no Daniel e revelou algo para ele, muito lindo, e glória a Deus. Eu ficava muito feliz com cada revelação que o Daniel me trazia, até aquelas que eu já tinha ensinado e ele não tinha ouvido. Mas eu ficava feliz de verdade. E um dia o Daniel teve uma revelação. Que toda obra, porque o sonho de Daniel era ser um filósofo que fizesse uma obra significativa na terra. E eu falava para ele, tu é um mestre, aquilo que tu chama de filosofia, eu chamo de ser um mestre e um pastor. E ele falou, não, é diferente. Eu falei, tá bom. E aí, um dia ele chegou e
concluiu que as únicas obras, talvez, ou pelo menos as mais relevantes, foram as obras filosóficas que foram feitas no centro da igreja do Senhor. E que todas elas permanecem até hoje. Por quê? Porque a única coisa que não morre na terra é o cristianismo. Tudo morre, mas o cristianismo não morre. A única que prevaleceu e prevalecerá por toda a eternidade é o cristianismo, porque as minhas palavras jamais passarão. Quando Daniel entendeu isso, irmãos, ele virou um leão. Naquele dia nasceu um vice-presidente do ministério. O Daniel não queria nem ser secretário. E naquele dia nasceu um cara que tomou a cruz comigo e falou: aonde tu for eu vou ir. E passou 300 crises, mas venceu todas. Por quê? Porque toda vez que o Daniel, e eu sei, toda vez que o Daniel estava numa crise, ele estava olhando para o propósito que ele compreendeu. Tudo passará, mas eu não. E tudo que vem de mim é eterno. Tu vai ter faces e faces e faces de revelação. Cada vez melhor e mais intenso. O lugar onde eu habito não é medíocre, sabe? Imagina o Senhor falando isso para o Daniel um dia: Dani, deixa eu te falar, o lugar que eu habito não é medíocre, é algo lindo e alegrando o coração dele. Imagino que tu deve ter passado, Dani, por essa experiência. Compreenda. Até hoje o Daniel está aqui e não cai, dá umas resbaladas feias, mas não cai, irmãos, não cai. Porque compreendeu. O Daniel é um exemplo de resiliência, de perseverança, ele compreendeu. Sabe, Daniel já chorou tanto com as quedas que ele fala: estou com raiva de mim mesmo por chorar. E eu falo: não, cara, ontem mesmo eu falei, cada lágrima que tu derramou te transformou. Mas porque ele compreendeu, ele viu algo que era muito maior. Agora deixa eu te falar, quando tu compreendeu o propósito de Deus para a tua vida, não vai ter tempo ruim, tu vai poder estar até na cama, tu vai querer dar uma levantadinha, nem que seja para fazer uma videochamada. Mas não vai ter tempo ruim. Por quê? Porque é muito maior do que nós. Tu já não faz, sabe? Quem não compreende o propósito, o pastor tem que estar bombando energia. Vamos, levanta, ativa, faz. Não compreende. Tem que estar tendo uma força externa ajudando. Quem compreendeu, irmãos, é faca na caveira. É a galera da garagem. É o povo que não larga nunca. E agora é a galera do galpão, que o Antônio está nessa. Galera do galpão. Não para nunca. Vai vir água, vai vir rio, não para nunca. Ninguém afogará esse amor. Porque entendeu. Compreendeu, sabe? Virou uma chave que tem um vislumbre. É algo muito íntimo. É algo que tem a ver com o reino de Deus, porque é algo que as pessoas precisam e que tu pode fazer. Tu pode fazer. Tu vai perceber que as pessoas precisam muito. O reino de Deus precisa muito disso. E tu pode fazer. Por quê? Porque é teu propósito. Porque está ligado com a tua essência. Está ligado com quem você é. Então tem pessoas que querem dar 1 milhão para a igreja, mas sequer são empreendedores. E Deus está falando: eu não quero que tu dê dinheiro, eu estou precisando de gente ser aconselhada. Tem pessoas que estão tentando aconselhar e não conseguem aconselhar nem o cara da porta, como ficar certo na porta, porque Deus está chamando essa pessoa para empreender, porque tudo é ligado com o reino. Tem gente que nem o Vitor, que se viu vestido de branco, lá cuidando dos neguinhos da África, lindo, arrumando eles, curando, e aí começou a fazer o técnico de enfermagem e falou: cara, não é para mim esse negócio. Aí toda aquela visão, aí ele chegou para mim e me deixou feliz da vida, porque todo pastor precisa de adorador. Eu quero investir em adoração, pastor. Daí eu olhei para ele e falei: tu sabe o preço, vai te custar a tua vida. Eu falei: mas eu quero, pastor. Pronto, viveu uma experiência e agora compreendeu. Agora o Vitor está facinho, irmãos, o que a gente fala ele faz. Cheguei hoje e falei: Vitor, todo mundo aqui pode ter um turno de oração, mas tu tem que ter mais do que um, porque tu é adorador, tu é tangedor. Amém, pastor, vamos embora. Porque ele entendeu. Acabou, eu não preciso mais fazer força, ele não precisa, os anjos podem descansar um pouco. Acabou o problema. Compreendeu. Entendeu? Não vai dar BO. Tinha uns BO do Vitor que, meu Deus do céu. Porque o Vitor, ele ficava uns 3 meses quieto. Quando ele pensava em falar, era mais umas 2 semanas para decidir. Mas funcionava.
Funcionava. As conversas valeram a pena. Então, irmãos, quando a gente compreende, a gente entra. Quando tu entender que o pouco que tu fala, o pouco que tu ajuda, aquela palavra que tu dá, aquela comida que você faz, aquele momento que tu organiza, o vidro que tu limpa, aquela ajuda que você dá na câmera, na mesa de som, aquela ajuda que você dá na luz, sabe, aquela arte que você faz para um quadro, quando você começa a perceber que tudo isso faz parte de algo muito maior, que é um reino, muda a tua vida. Aleluia. É por isso, irmão, que eu não me preocupo, se eu tiver que limpar banheiro, eu limpo. Eu só não limpo porque é um desperdício da habilidade de presidir que eu tenho, mas se for preciso, eu limpo. Porque quanto mais tu se envolve com o propósito de Deus, maior Ele vai te fazendo, porque tu tens interesse nele, Ele tem interesse em ti. E eu vou dizer uma coisa para ti, propósito de Deus é uma dádiva, não é um peso, porque Ele te liberta de ti mesmo. O propósito de Deus é lindo, Ele me libertou de mim mesmo, Ele fez eu parar de ser egoísta, Ele fez eu querer viver por algo além de mim, Ele fez eu me tornar mais amoroso, mais paciente. Sabe, Jesus ele fala, se tu não tratar a tua esposa como vaso mais frágil, eu não falo contigo. Eu só falo contigo se tu tratar ela. Eu falei, amém, Senhor. Ele me fez ser mais amoroso, porque o meu propósito está ligado com conversar com Ele todo dia. Conexão aberta, discernimento espiritual. Nós não aguenta não, irmãos. Um dia é filho biológico, outro dia é filho espiritual. Um dia um está com crise, outro dia o outro sai dos grupos. E aí o pastor tem que correr atrás para não se jogar de uma ladeira. Outro dia, sabe, a gente não aguenta se não for o Espírito. Mas é uma energia, irmão, que é tipo assim, ó, vamos embora. E vai dar. Porque tu entendeu o propósito, tu viu que é muito maior. O fato é que tu tem que estar na brecha para morrer e deixar Deus fazer com a tua morte. Em nós opera a morte, para em vós operar a vida. Então, quando a gente compreende, nós não precisamos de força externa, ainda que tenha força pastoral e dos irmãos para a gente se organizar, mas tu nunca mais desiste, a não ser se a tua mente tem como de você ir se desviando devagarzinho, mas quando você compreende, fica cada vez mais difícil, porque tu vislumbra algo lindo. Agora, quando você compreende o propósito de Deus, tu tem que executar. Deus, ele traz João para uma visão, ele mostra, João, eu estou te dando um livro, come, vai amargar no ventre. Então ele deu a visão, deu o propósito, João se entregou de todo o coração, comeu, e agora, profetiza, sobre todos os povos, tribos, línguas, nações. Então, primeiro Deus ele vai te levar para um lugar na tua vida que tu vai conseguir ver Ele. Depois o Senhor ele vai te injetar força para tu compreender o propósito. E depois você vai falar e vai fazer. E se você tiver que começar lá numa sala com um teclado, junto com o Alan, e começar a chorar até que um dia o Senhor comece a dar crescimento, tu vai fazer. Porque tu entendeu algo que é maior do que você. Tu entendeu um plano de Deus que está passando pela terra e tu faz parte dele. É um momento único que tu pode fazer parte no momento que tu aceita Ele, que tu se entrega para Ele. Quando nós conhecemos, nós devemos fazer. Por quê? Porque os demônios também conhecem o propósito de Deus e eles estremecem. O que nos separa de um demônio? É o caráter. Os demônios sabem o que nós sabemos, mas nós fazemos o que eles não fazem. É o caráter. O nosso caráter nos separa dos demônios, porque os demônios também operam sinais e maravilhas. Mas o nosso caráter, ele nos separa. Não o caráter, vou colocar nessa palavra, teórico ou intelectualizado, o caráter prático. Não adianta tu falar os 10 pontos da integridade se tu não é íntegro. É o caráter real, é a tua prática cotidiana. Quando nós compreendemos o propósito de Deus, e eu falo isso, irmãos, porque eu vejo isso, nós temos
por que morrer. Nós temos algo para o que morrer. E nós temos o porquê viver. Por isso que as pessoas que estão em Cristo, quando perdem a sua vida para a terra, sempre estão alegres. Às vezes pode estar com uma cara de acabado, normal, mas sempre estão alegres. Por quê? Porque elas têm algo pelo que morrer. Quem não tem algo pelo que morrer, nunca vai ter motivos para viver. Porque a vida não vai ter valor, não vai ter destino. Quem compreende o propósito, e isso tange a área de cura e libertação. Quem não compreende é reativo. Tende a ser reativo. Quem compreende é proativo. O que eu estou querendo falar com isso? As pessoas que não compreendem o propósito é muito difícil de lidar com elas, porque sempre tem um nhanhanhã para resolver. Sempre se sente rejeitado por alguém, sempre se sente rejeitado por alguma pessoa, pelo pastor. É normal? É, irmãos. Eu estou falando para líderes, amém? Para líderes, presta atenção. É normal isso acontecer. É a fraqueza da ovelha no começo, é os machucados internos. Mas essa pessoa ainda não compreendeu o propósito, porque quando compreende, ela fala assim, pode falar aí, pastor, que eu quero. Pode falar, o que tem que mudar? Toca, muda, fala, dá destino, vamos mexer aqui, está aqui minha finança, está aqui minha vida, está aqui os meus sonhos, bota tudo aí, vamos ver o que dá para fazer com isso aqui, constrói algo aí. A pessoa não é reativa, ela deixa ser tocada. São pessoas que quando você anda do lado delas, tu não se preocupa se tu está machucando elas, porque tu sabe que se tu fizer alguma coisa, elas vão te proteger e vão te dizer para poder te guardar. Agora, quem é muito reativo, que causa muita contenda e muita confusão, é porque não entendeu o propósito. Por quê? Porque quando tu entende o propósito de Deus, tu percebe que tu está ligado em um com todos. E tu percebe que eu, sem a Camila, sem o Éder, sem o Lucas, sem o Vitor, sem o Nicolas, sem a Ana, sem o Antônio, eu não vou conseguir andar. Porque o propósito de Deus, ele está ligado com o coletivo. Uma pessoa sozinha não faz propósito. Não prova da glória de Deus. Pastor, mas a busca não é individual? É, mas a manifestação do caráter é coletivo. Tu não vai manifestar um bom caráter se não tiver alguém para você fazer isso. Tu só manifesta o fruto do Espírito no meio das pessoas. Então existe algo, um lugar que você tem que andar. Quando você conhece o propósito, você para de ser reativo, você sai daquele ambiente de dor. E você fala, vamos em frente. Eu entrego a minha vida. Eu estou resolvido. Você não tem problema de servir uma pessoa. Você não tem problema de se doar um pouco pelo teu próximo, pela tua esposa, pelo teu marido, porque você se resolve. Não, Senhor, está aqui, eu estou me doando porque eu me entreguei. Mas eu vou levar pancada, eu vou levar prejuízo, mas eu me entreguei. Eu me entreguei. Quem compreende o propósito, entende que nós temos que unir. Deus é um Deus que une, é um Deus que junta, é um Deus que aproxima, é um Deus que arrebanha, é um Deus que cura. Quem anda sozinho é porque é muito machucado, não compreende o propósito. Quem compreende o propósito sabe que é muito amado, então consegue andar em coletivo. Quem anda sozinho se isola, é egoísta e se destrói, Provérbios 18:1. Então existe um lugar na compreensão que nos faz mais forte. Quando compreendemos o propósito, nós desfrutamos. É aquela frase que eu falei no começo. Tem muitas pessoas que são reis, que andam como mendigo, porque não compreendem que são reis. Não compreendem o poder que tem na mão. Tem muitas pessoas que não entendem que em Cristo, no propósito de Cristo, elas são maiores do que o presidente do Brasil. Não entendem isso, porque não percebem aonde está ligada dentro do eixo profético do Senhor, porque não compreendem o propósito para a sua vida. Não conseguem perceber que o banheiro que limpa, o copinho que faz, o banner que faz, a luz que ajeita, está ligado com uma obra muito imensa. Não consegue perceber. Porque não compreende o propósito de Deus para a sua vida. O propósito de Deus para a tua vida, primeiro está ligado com a tua vocação, com o teu eu, com a tua forma mais administrativa, ou mais explicativa, ou mais sanguínea,
ou mais meditativa. O propósito de Deus está ligado com a tua personalidade, que Ele criou. O propósito de Deus está ligado com os teus desejos tão profundos, que é só quando tu se aproxima dele, tu descobre que você os tinha. Eu não sabia, irmãos, que eu gostaria de administrar uma igreja. Eu sabia que eu queria pregar. Eu fui em direção da pregação. Aonde que tu prega hoje? Na igreja. Eu não tinha coragem de pregar na praça. Mas na igreja eu sabia que todo mundo ia me ouvir, porque a síndrome de rejeição não deixava eu pregar na praça. Que todo mundo ia me rejeitar. Eu não falava nem com meu filho, porque parecia que ele estava me rejeitando. Perdão, com meu filho não, com as crianças. Porque as crianças, bebezinho, eu falava, elas viravam a cara e eu já ficava mal. Porque eu me sentia rejeitado. Essa criança não quer saber de mim, eu devo ter um karma. Devo ter um problema. Eu devo ter um passe. Eu preciso de alguma coisa. Sabe quando a gente tem essas ideias? Mas na verdade é algo aqui dentro que está te impedindo. É aqui, ó. Porque tu não compreendi o propósito. Quando eu descobri o propósito, irmãos, quando eu descobri a morte, sabe o que foi uma das primeiras coisas que eu consegui escrever que me libertou? Foi assim, ó, que me fez eu perdoar todo mundo. Foi assim, eu descobri o propósito, que é um caminho de morte, de entrega e de renúncia, e que a gente vai construindo a nossa vocação à medida que a gente vai se entregando para aquilo que Deus nos dispõe a fazer, seja lavar um prato, cuidar de uma sala, pregar, seja lá o que for para fazer. Só que eu descobri que a única forma de viver na presença de Deus era morrendo. E aí eu nunca esqueço que eu pensei assim, ó, bom, eu vou morrer, mas todo mundo para estar na presença de Deus vai ter que morrer também. Todo mundo vai ter que morrer também. Pronto, irmãos, resolvi minha vida. Não, porque eu consigo perdoar todo mundo, porque todos, para estar na presença do meu Pai, vai ter que se humilhar como eu, porque senão não vai entrar. E aí Deus, de uma forma interessante, fez eu começar a ter misericórdia de quem me ofendia. De verdade. E eu comecei a ter misericórdia. Eu comecei a ter, poxa, ele vai ter que se humilhar. Se ele não se humilhar, ele não vai entrar no reino. Ô Senhor, ajuda ele a se humilhar. Porque eu compreendi o propósito de Deus. Muitas vezes, nós não conseguimos ver os benefícios do propósito, mas os teus filhos verão, a geração posterior verá, a tua igreja verá, o lugar onde você passa verá, porque tu estás emanando algo que é muito diferente do que a terra oferece, porque é eterno. Quando tu se agarra em Deus, irmãos, quando eu li esse salmo que diz, a sua verdade dura para sempre, eu descobri algo para me agarrar que nunca vai mudar. Você sabia que o iPhone novo vai passar? O iPad vai passar? Os carros que hoje parecem bons, um dia vão parar de parecer bom, porque vai ter outros. As construções que hoje parecem bonitas, e que muitas são, amanhã vão ser muito pior, porque cada ano que passa piora as construções. Das casas e prédios, né? Cada vez está parecendo mais uma caixa de sapato aquela empresa ali meu Deus, aquela que tem ali, Estúdio Z, uma caixa de sapato preta, com cinza. Isso que está parecendo as construções de hoje, porque está piorando, mas a verdade de Deus é boa e nunca muda. Irmãos, nós temos que entender isso. Não, tu tem que entender isso comigo, de verdade. Quando tu entende isso, tu descobre algo que nunca muda. Tu vai poder falar com uma criança, tu vai poder falar com um novo, com um velho, com o bisavô, com o tataravô, mas nunca mudou. Tu vai poder chegar no céu e Abraão vai falar contigo lá do tempo que não tinha nem roda. Não tinha, né? Porque eles tinham carroça já. Mas tu vai falar de uma coisa que ele viveu, que tu também viveu, que é a palavra do Senhor que não muda. Então não importa os tempos, existe algo que está passando aqui, ó. Sabe o que é isso? É o amor. É o propósito de Deus. Não importa se tu é carpinteiro, se tu é pedreiro, se tu é programador, tu vai poder amar. E isso nunca vai mudar.
Deus não vai chegar, Luiz, e perguntar se tu foi um bom programador. Deus vai chegar e perguntar quanto que tu amou as pessoas na programação. Quanto que tu ajudou a sociedade com aquilo que tu faz. Quanto que tu serviu a igreja, que é o meu corpo. Quando nós entendemos o propósito, nós nos agarramos em algo que é eterno. Os valores da nossa vida mudam. Coisas que tomavam espaço no teu coração param de tomar. A primeira coisa que perdeu espaço no meu coração quando eu compreendi o propósito foi perder as discussões. Porque enquanto eu não tinha certeza, eu sempre queria ter razão. Por quê? Porque a minha razão na briga definia que eu estava certo, a minha vitória na briga definia que eu estava certo. E eu tentava me afirmar na discussão. Quando eu compreendi o propósito de Deus, eu larguei mão. Falei, cara, eu estou tentando te falar. Pode te ajudar. Não, mas não. Então, tudo bem, não tem problema. Sabe por que você fica brabo? Quando uma pessoa discute muitas vezes, não sempre, com você, é porque você também não tem certeza do que você fala. Porque quem tem a plena convicção e o Espírito de Cristo não fica brabo. Não fica. Porque sabe que está na verdade. Então você deixa de querer ganhar as discussões. Você deixa de querer ter posses na terra. Isso fica pequeno. Você deixa de querer ter status. Você deixa de achar que tu vai viver uma vida e daqui a pouco o bônus dessa vida é viajar entre as nações, entre os estados, para poder curtir a vida. Você sai dessa perspectiva de lazer e entra na perspectiva de servir. O que é eterno toma o nosso coração. O que é eterno. Sabe, um dia eu pensei, o único lugar que eu quero ir é em Israel. Porque eu só tenho uma motivação de sair do Brasil. Fazer um plano que é eterno. Aí depois eu descobri que indo para a África também, porque eu toquei em crianças de outras nações. E aí eu comecei a descobrir que tinha um propósito para eu sair do Brasil. Alcançar quem não é alcançado, só. Por quê? Porque isso é eterno. Tocar em almas é eterno. Agora, para terminar. Quando você não compreende o propósito, irmão ou irmã, você é que nem a mulher de Ló. Deus deu a direção, Ló saiu correndo, e a mulher dele olhou para trás, e paralisou, e virou uma estátua de sal. Porque quem não compreende o propósito vai olhar para trás, vai ter desejo de voltar à velha vida, e vai investir nisso, e vai ficar paralisado. É muito perigoso as pessoas na igreja, eu conheço várias, irmãos, que não conhecem o propósito de Deus. São pessoas hipócritas, contendeiras, rejeitadas, que não permitem ser tocadas. Eu estou falando com liderança, amém? Com pessoas que têm que vencer esses estágios. Não olhe para trás. Não tem como, não existe nenhum lucro de você olhar para trás. Não existe. Olhe para aquilo que é eterno. Eu termino lendo Romanos 8:18. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Pastor, qual que é o segredo para eu vencer? Compreendo o propósito. Muitas vezes, irmãos, eu levantei da cama sem força nenhuma para fazer nada, achando que o mundo ia cair em cima de mim. Mas eu permaneci e eu entendo que assim será, porque eu consigo ver a glória que há de ser revelada. Aleluia! Você consegue dar um glória a Deus? Eu consigo ver a glória que há de ser revelada. Se tu não compreender o propósito, tu não vai ter força para sair da cama. Um dia tu vai parar. Porque a pergunta que eu faço para ti, dentro desse ensino é, o que te move? É o propósito de Deus ou é alguma outra motivação? Se for alguma outra motivação, tu vai parar. Se o que te move é o propósito de Deus, tu nunca vai parar. Eu comecei com 15 anos, irmãos, eu estou com 31. Eu sei que tem talvez pessoas até mais velhas do que eu aqui em fé. Mas eu nunca parei. Eu nunca retrocedi. Vacilei os pés, mas nunca olhei para trás. Sem regresso.
sem reserva, sem arrependimento. A escolha que eu tomei, eu estou firme, eu estou convicto. Por quê? Porque eu compreendi o propósito de Deus. Eu quero habitar na tenda do meu Pai. Eu quero sentar à mesa com o Rei. Eu quero sentir que aqui o máximo que a gente consegue sentir é o mínimo que a gente vai sentir no céu. Aqui nós escolhemos 30, 60 e 100. No céu é ilimitado, é infinito, é exponencial, é de forma aquilo que os olhos não viram, os ouvidos não ouviram e não subiu ao coração do homem. Nós não conseguimos entender. Compreendo o propósito. Por que eu aguento a tribulação, pastor? Porque nada se compara ao peso de glória que está por vir. Nada se compara ao que será desabrochado. Nada se compara ao que será revelado. Se tu compreender que o teu eu está ligado com isso, tu vai entender que o violão que tu toca é muito importante. O teclado que tu toca é muito importante. Porque com a vara que tu tem na mão, Deus vai libertar Israel do Egito. Quando você entender que a forma que você se relaciona é importante para Deus, quando você entender que a forma que você administra as coisas é importante para Deus, quando você entender que não é difícil servir a Deus, tem a ver contigo, e tu vai ser mais tu, quando tu estiver em Deus, tu vai descobrir que o teu eu maior, tá? Quando tu descobrir Deus dentro de ti, porque Deus é a essência do teu ser, mais pura do que o mundo pode te dar. Por que ele fala que a paz que ele pode te dar, o mundo não a dá? Porque ele te dá o pleno conhecimento de quem tu é, à medida que tu descobre quem ele é. Porque quem tu é perfeito, porque ele te fez nele, antes da fundação do mundo. Por isso que eu te digo, não negocie com Deus, para ter coisas do mundo. Negocie tudo do mundo, para viver na presença de Deus. Eu já entreguei, irmãos. Entreguei minha casa na praia, entreguei minha herança, entreguei minha fama, entreguei minha segurança, eu já entreguei meus dias, entreguei meu lazer, entreguei tudo. Para quê? Para viver a presença do Senhor, para viver o propósito do Senhor, para estar na presença do Senhor. E eu tenho certeza que semeando isso, o que eu vou colher é extraordinário. E se você entender o propósito de Deus, tu pode não perceber os benefícios agora, tu só vai perceber a morte penetrando o teu coração. Mas quando tu vê, é uma riqueza, irmãos, que ninguém consegue roubar. Podem te jogar na cova dos leões, podem te afundar no mar, podem te encarcerar. Nada vai roubar aqui dentro. Porque quanto mais te perseguirem por esse propósito, mais digno tu vai se sentir de estar com Ele. É assim que os apóstolos se sentiam. Amém? Vamos colocar de pé, eu quero orar por você. Espero que, de verdade, que essa palavra tenha somado ao teu coração, porque é a palavra do Senhor. Feche os olhos comigo, quero orar pela tua vida. Senhor, abençoe cada irmão aqui agora, cada irmã, para que acessem o propósito do Senhor, para que acessem o ambiente onde é destravado a consciência do teu ser. Tudo começa pelo temor, pelo desejo profundo, pela entrega genuína. Tua palavra diz que tu revela os segredos do teu coração para aqueles que o temem, e a tua aliança. Traga essa revelação para os que estão aqui, Senhor. Eu sei que quando nós entendemos isso, nós não queremos mais sair desse templo, nós não queremos mais andar sozinhos, nós não queremos mais fechar a nossa casa, nós abrimos a nossa casa, nós não queremos mais colocar muro ao nosso redor, nós tiramos os muros para poderem tocar nas nossas marcas, nós não queremos mais viver só, mas em comunhão, porque o nosso prazer é propagar as tuas boas novas, o nosso prazer é levar gente para o céu, como nós estamos indo, Senhor, porque o teu propósito é mais do que as riquezas da terra, o teu propósito é mais do que os homens podem nos dar, o teu propósito é mais do que o dinheiro pode comprar, o teu propósito é mais do que qualquer valor pode nos sustentar, Senhor.
Teu propósito é mais do que as vestes que vestimos e o alimento que comemos. O teu propósito é mais do que a fama que temos. O teu propósito é mais do que a segurança que temos. Os teus propósitos para a nossa vida estão ligados com nos assentar à mesa contigo, Senhor, e viver na tua presença, nos deleitando com o teu ser, nos deleitando com a beleza da tua criação, nos deleitando com aquilo que é mais lindo, mais puro, com aquilo que vale a pena morrer e vale a pena viver, Senhor. Então traga a revelação do propósito, coloque no coração de cada um, e que cada um aqui venha se encontrar no meio do teu reino, porque todos nós já estamos nele, basta nós entendermos e nos movermos de forma profética, pois aos homens espirituais e às mulheres espirituais foi dado o poder de discernir o reino espiritual, em nome de Jesus, amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Deus abençoe, glória a Deus pela vida de cada um.